Apesar de existir um ditado popular que a gente faz uma associação entre o coração da mãe ser muito grande e isso ser algo positivo, na verdade o coração grande não é nada bom para o nosso corpo. Sim, existem condições que levam ao aumento do nosso coração. E apesar do órgão ficar maior, isso não necessariamente significa que ele vai trabalhar melhor. Na maior parte das vezes, o coração, inclusive, começa a trabalhar aquém das suas capacidades. Ele não consegue mais bombear o sangue como deveria e o corpo começa a sofrer e ter sintomas disso aí. Tem várias coisas que podem estar dizendo pra gente que o nosso coração está grande e tem várias causas de coração grande também. O foco do vídeo de hoje é explicar muitas causas que podem levar o nosso coração a ficar aumentado de tamanho e como eu posso descobrir se o meu coração está grande. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, se você não me conhece, eu sou médico e eu vivo falando de saúde aqui na internet. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, comenta, tudo aquilo que você já conhece. Como eu falei para vocês, a cardiomegalia ou o coração grande não é algo necessariamente positivo para o nosso corpo. E existem vários sintomas que podem dizer pra gente que o nosso coração está ficando grande e não está trabalhando direito. Por exemplo, cansaço ao fazer algum tipo de atividade física, seja ela até mesmo leve. Subir um lance de escada ou então andar 2, 3 quarteirões, isso normalmente é algo que as pessoas fariam tranquilamente. No entanto, uma pessoa com coração grande pode já começar a ficar com falta de ar. Um inchaço nos pés ou então um inchaço nas mãos, mudança na pressão arterial, tanto para a pressão alta quanto para a pressão baixa. E o paciente vai ter muitos sintomas, inclusive urinários. Às vezes o paciente refere que ele não consegue mais urinar, porque não está chegando sangue suficiente para o rim, justamente porque o coração não consegue mais bombear aquele sangue em direção ao rim, para o sangue poder ser filtrado e produzir a urina. Afinal de contas, é assim que a gente forma a urina. Dependemos de um bom fluxo de sangue chegando até o rim, esse sangue ser filtrado e a gente eliminar todas as impurezas do nosso corpo. E existem alguns exames que podem dizer pra gente que o nosso coração está grande, e tem um que é bem evidente, que é a radiografia de tórax, popularmente conhecido como raio-x. A radiografia de tórax, ela é muito útil porque a gente consegue visualizar o coração de uma pessoa. Olha só essa radiografia que você está vendo aqui do meu lado. Nessa radiografia, o coração está em um tamanho normal. Como que eu posso saber disso? Eu vou medir o diâmetro inteiro do tórax e depois eu vou medir o diâmetro do coração, né? O tamanho que o coração está tendo. Se o diâmetro do coração for menor do que a metade do diâmetro do tórax, então o coração ele está do tamanho correto. Agora, nessa outra imagem que você está vendo aqui, o coração ele está aumentado de tamanho. Isso porque o diâmetro do coração é maior do que a metade do diâmetro do tórax. E isso significa que o coração está aumentado de tamanho. Muitas vezes o médico não precisa mais de uma reguinha para ficar medindo, porque à simples vista o médico já consegue visualizar que esse coração está aumentado de tamanho. Mas existem outras coisas que também podem dizer para o médico que o coração está aumentado de tamanho. Uma delas é bem simples, é apenas o exame físico. O médico, examinando o tórax do paciente, ele consegue descobrir se o coração está aumentado de tamanho ou não. Inclusive, um dos meus primeiros pacientes que eu realizei o diagnóstico quando eu estava ainda ali na fase da faculdade foi um paciente que tinha doença de Chagas, que é uma das causadoras de cardiomegalia. A doença de Chagas acaba aumentando alguns órgãos, como é o caso do intestino, como é o caso do esôfago e até mesmo o do nosso coração. No caso do paciente que eu avaliei, ele estava com o intestino aumentado de tamanho, isso fazia o intestino dele não contrair direito, então ele não conseguia defecar, e o coração dele também era bem grande, e é por isso que ele tomava algumas medicações para o coração. E aí, quando eu examinei o coração dele, eu senti algo chamado choque de ponta deslocado. O que é isso? O choque de ponta é literalmente um choque que a ponta do coração tem que fazer contra os nossos dedos quando a gente examina o tórax do paciente. Quando a gente coloca a mão em uma certa região, normalmente é embaixo da linha do mamilo, né, no caso do homem, a mulher já muda um pouquinho isso porque, né, ela tem mama e isso acaba, né, afetando um pouquinho o exame físico e as medidas anatômicas ali. Mas no caso do homem, abaixo da linha mamilar tem um pontinho onde a gente deveria sentir, quando o homem está deitado, ok? O coração batendo na ponta dos nossos dedos. Só que no caso esse paciente estava muito deslocado, estava aqui do lado do braço dele, embaixo das axilas, lá embaixo, lá num espaço entre as costelas muito distante. Quando eu examinei o paciente, eu percebi logo de cara que ele estava com o coração aumentado de tamanho. Eu fiz então uma percussão cardíaca, que é algo que não se faz normalmente, que é aquilo que se um médico já te examinou, você já deve ter visto. O médico começando a bater ali no tórax, eu não posso bater senão eu vou bater aqui no meu microfone, mas ele batendo no tórax, escutando sons do tórax. Eu fui fazendo isso até eu perceber e conseguir desenhar a região onde que estava o coração do paciente e eu vi que o coração dele estava bem aumentado de tamanho. Fizemos uma radiografia de tórax, então a gente conseguiu
conseguiu visualizar que o coração do paciente estava bem grande. Esse paciente era um paciente que tinha chagas há muitos anos e infelizmente ninguém tinha diagnosticado ele ainda. Então a gente, seguiu o tratamento dele com o passar do tempo e, enfim, o tratamento dele era uma coisa cirúrgica que ele precisava naquele momento, né, que era fazer uma colostomia, aquela bolsinha para fezes e tudo mais, coisas para outro vídeo que eu posso comentar aqui para vocês. Mas, detalhe importante, né, a gente pode também descobrir o coração aumentado de tamanho simplesmente examinando o tórax de um paciente. Muitas vezes o eletrocardiograma ou um ultrassom do coração também podem auxiliar a descobrir se o coração está ou não aumentado de tamanho. O ultrassom do coração a gente chama de ecocardiograma, tá? Meio parecido com o eletrocardiograma. O eletrocardiograma são os eletrodos que são colocados pelo corpo. Já o ecocardiograma é um gelzinho que se coloca ali no peito e passa ali o transdutor, passa ali o ultrassom para ver como está o tamanho do coração. Mas quais são as causas então de coração aumentado de tamanho? Vamos lá para nossa primeira causa, a ganhadora de todas é a pressão alta. Pessoal, se vocês sofrem de pressão alta, vocês precisam continuar o tratamento de pressão alta e seguirem as indicações do médico. Tem muito paciente que sofre de pressão alta e ele não quer seguir as indicações, o paciente ele não quer saber de tomar medicação, ele não quer saber de cuidar o sal na dieta, ele não quer comer fruta, ele não quer comer legume, não quer comer vegetal, não quer largar as frituras, e isso só prejudica o corpo dele. E na maioria das vezes os pacientes fazem isso porque a pressão alta muitas vezes não dá sintoma. No máximo, incômodo ali na cabeça, né? Um pouquinho de latejamento ali na cabeça e só. O paciente acaba falando, tem uma pressãozinha na nuca aqui, mas é só isso que eu tô sentindo, não me incomoda. Quanto maior a pressão que está dentro das artérias, mais força o coração vai ter que fazer para contrair e poder mandar esse sangue para dentro dessas artérias. Então é de suma importância a gente tentar controlar a pressão, mantê-la em níveis adequados para não ficar sofrendo mais para frente com complicações da pressão alta. E a cardiomegalia é uma complicação muito frequente em paciente que não toma cuidado com isso. Outra causa, como nós conversamos, é a doença de Chagas, uma doença infecciosa, onde um pequeno micro-organismo ele infecta o seu corpo. Esse organismo é chamado de Trypanosoma cruzi, que inclusive, né, é chamada de doença de Chagas porque foi um médico brasileiro que identificou essa doença pela primeira vez. E aí essa doença ela foi, né, amplamente estudada pela medicina e tem vários tratamentos hoje em dia. E quando esse Trypanosoma cruzi ele chega no intestino, ele aumenta o intestino, ele consegue aumentar o esôfago, ele consegue aumentar o tamanho do coração, porque ele afeta os nervos dessa região, né? Nosso intestino é inervado, nossos órgãos como um todo eles são inervados. E quando a inervação não funciona, o músculo vai perdendo a sua força. Então o músculo do intestino perde a força e ele relaxa e aumenta de tamanho, o coração perde a força, ele relaxa e também aumenta de tamanho. Então ficar de olho, principalmente se você é uma das pessoas que mora em casa de madeira, onde o barbeiro, que você tá vendo aqui do meu lado, ele adora casa de madeira, e é ele que tem o Trypanosoma cruzi, é ele que tem esse micro-organismo que pode causar infecção em você. Ele também adora açaí, ele adora cana-de-açúcar, então se você é das regiões onde se consome bastante esse tipo de alimento, como nós falamos, a casa de madeira também é um detalhe muito importante, e já viu o barbeiro, toma cuidado, higieniza bastante os alimentos e tenha certeza que você não está próximo a esse bicho, podendo causar uma possível infecção da doença de Chagas. Outra causa que nós temos é o lúpus eritematoso sistêmico, também conhecido como LES, por causa da sigla. O lúpus é a doença autoimune mais chata que tem. Eu não diria a mais terrível, porém ela é uma das mais cruéis. E isso acontece porque, diferente de outras doenças autoimunes, como a doença de Hashimoto, por exemplo, a famosa tiroidite de Hashimoto, que é uma doença onde a glândula da tireoides vai inflamar e ela vai ser atacada pelos próprios anticorpos que existem ali no nosso corpo e deveriam nos defender, mas eles estão atacando a tireoide. No caso do lúpus, não é apenas um órgão que sofre. É a pele, é o músculo, é o coração, é o pulmão, é o osso, é a articulação, é o sistema nervoso. E, infelizmente, os anticorpos na doença do lúpus acabam causando ataque sobre todos os órgãos do corpo. Um deles é o coração, que acaba aumentando de tamanho em algumas condições. Existem algumas doenças do coração que podem causar também um aumento do tamanho dele. Por exemplo, a própria doença das válvulas do coração. Nós temos 4 válvulas no nosso coração. Você, se já fez algum exame, algum ecocardiograma, algum eletrocardiograma,
ecocardiograma ou se já teve alguma doença das válvulas, você deve ter ouvido esses nomes: válvula tricúspide, válvula mitral, válvula aórtica e válvula pulmonar. Essas são as válvulas que ficam ali entre as câmaras do coração ou então conectando o coração com alguma artéria, e elas funcionam abrindo e fechando, permitindo a passagem do sangue ou impedindo a passagem do sangue em algum momento. É o trabalho normal delas, abrir e fechar como qualquer válvula. Mas existem condições onde as válvulas ficam doentes. Existem as famosas estenoses ou as insuficiências. As estenoses são cicatrizações que acontecem em algumas válvulas e que impedem elas de abrir. Então, na hora que a válvula deveria abrir, ela fica fechada porque tem uma cicatriz apertando essa válvula. E no caso das insuficiências, ela afeta o fechamento da válvula. Quando essa válvula precisava fechar, porque tem que encher o coração antes dela abrir e poder contrair, essa válvula não consegue fechar porque ela está insuficiente, ela está fraca. E isso acaba fazendo regurgitamento de sangue, ou seja, o sangue, em vez de ir para frente, ele volta para trás nos vasos e isso prejudica bastante o corpo do paciente. Inclusive, tem alguns sinais de regurgitação, como por exemplo um sinal ali do pescoço que vocês vão ver. Vou tentar colocar um vídeo para vocês, onde está claramente dilatando um dos vasos ali do pescoço, porque o sangue está voltando por esse vaso do pescoço, ao invés dele entrar em uma artéria que o coração está bombeando sangue. Existem algumas arritmias que podem levar o coração a ficar grande também se elas não forem bem tratadas, e alguns pacientes que sofrem de amiloidose, por exemplo, que é uma doença onde existe uma proteína meio colagenosa no nosso sangue, só que ela é um pouquinho mais rara, tá? As principais nós falamos aqui: problemas da pressão arterial, o lúpus, doença de Chagas. Essas são as doenças principais. E uma doença muito importante, que é respiratória, e muito paciente sofre, principalmente os idosos, pacientes da terceira idade ou que estão chegando na terceira idade, é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nessa doença, o paciente normalmente tem um histórico de ter fumado por muito tempo, de ter cozinhado a lenha por muito tempo, ou então ele trabalhava em algum tipo de carvoaria por muitos anos. E ele foi afetando o pulmão dele com toda aquela fumaça tóxica. Essa fumaça tóxica vai fazer o pulmão acabar trancando a respiração, né? O paciente não vai conseguir ter uma boa ventilação, não vai ter bom ar entrando no pulmão dele, ele vive com falta de ar, e isso acaba afetando muito a vida do paciente. Só que o que ele não sabe é que quando ele está se esforçando para respirar numa crise, por exemplo, a pressão que existe dentro do tórax acaba aumentando bastante, e isso prejudica o coração. Com o tempo, o coração ele pode começar a aumentar de tamanho para tentar compensar essa pressão que o nosso pulmão está realizando nesse momento. Então, se você é um dos pacientes que vive com catarro, vive com tosse, com catarro o tempo todo, fica de olho nisso, conversa com seu médico. Não é normal a gente viver doente, viver com sintoma. Eu já falei várias vezes aqui, né? Tem paciente que gosta de falar: doutor, eu tenho 70 anos, mas é normal eu ter tosse com catarro amarelado, esverdeado, né? Não é normal. O normal é você ser saudável, tá? Não é porque você chegou na terceira idade que você tem que viver doente, que você tem que viver com catarro, que você tem que viver com algum sintoma. Isso não é normal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Li alguns comentários ali no canal e vi que tinha umas pessoas pedindo um pouquinho para falar sobre coração aumentado de tamanho, né? A cardiomegalia. Se você gostou desse assunto, deixa ali nos comentários. Eu vou dar uma lidinha nos comentários. E também gostaria de saber que vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Deixa ali nos comentários também. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. 2 videozinhos recomendados aqui do lado para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fui!